Olá, galerinha do quinto ano. Estamos de volta aqui na nossa segunda aula de segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, agora com matemática, certo? Nós vamos falar hoje sobre área e perímetro. Então, para a gente entender, área, pessoal, é a área que uma superfície ocupa. Por exemplo, qual seria a área de uma casa? Né? Tudo que ocupa dentro dela. E o que seria o perímetro? O perímetro é todo o contorno em volta daquela casa. Nós vamos ver. Aqui no primeiro passo está dizendo para fazer a brincadeira mestre do pentaminó. Só que nós não estamos em sala de aula. Então fica mais difícil. Se você quiser fazer com sua família, pode fazer. E aí, se você tiver alguma dúvida em como fazer o jogo, você me pergunta no WhatsApp. Nós vamos direto aqui para as atividades, da página 29 a 31. Que eu já deixei aberto aqui para vocês, Eu deixei até, já abri até com as respostas para a gente ir aprendendo junto. Presta atenção. Observe a figura que Gustavo formou usando os pentaminós. Nós temos aqui, essa figura. O que está colorido aqui? Tudo que ele formou colorido formou uma figura geométrica. Então, que figura? Qual é o nome dessa figura? É um triângulo? É um quadrado? Não, se a gente for analisar, ele é um retângulo, igual está aqui na resposta, tá bom? Ele é um retângulo, então você já coloca aí, retângulo. Quantos pentaminós ele usou nessa figura? É só você olhar as cores. Nós temos um pentaminó amarelo, nós temos outro pentaminó verde e nós temos outro roxo. Então, quantos foram utilizados? 3 pentaminós, ok? Se você entender, um pentaminó ele tem quantos quadradinhos? Penta vem de 5, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Cada pentaminó tem que ter 5 quadradinhos. Então, quantos quadrados da malha Gustavo ocupou? Qual conta você pode fazer aqui? Ou você pode contar um por um, ou você pode pensar, se eu tenho 3 pentaminós e cada pentaminó tem 5 quadradinhos, 3 vezes 5, que dá quanto? 15. Ali, 15 quadrados, né? Na letra C. Aí vem a letra D, Para calcular a área é tudo isso aqui, tá, pessoal? A área é tudo ali. A área de uma superfície podemos compará-la com outra que será considerada como uma unidade de medida. Determinamos quantas vezes essa unidade cabe na superfície que vamos medir a essa quantidade que vamos medir, e essa quantidade será a área. Olha lá, sabendo disso, responda: qual é a área ocupada pela figura que Gustavo formou considerando um quadradinho como uma unidade de medida? Se um quadradinho é uma unidade de medida, a área que Gustavo formou mede quantos quadradinhos? Qual é o total de quadradinho, pessoal? Não é 15, que nós vimos aqui na letra C? Então, a área, considerando o quadradinho como uma unidade de medida, mede quanto? A área da figura que Gustavo formou mede 15 quadradinhos da malha. Certo? E aqui, a medida que uma superfície ocupa chama-se, então, área. Tudo isso daqui nós chamamos de área. Vamos para o número 2 agora. Karina representou a figura ao lado usando os pentaminós. Olha aqui, nós temos aqui vários pentaminós e uma figura. Quantos pentaminós Karina usou nessa figura? É só você olhar as cores. Eu tenho um pentaminó roxo, eu tenho um pentaminó verde, eu tenho um pentaminó amarelo, eu tenho outro pentaminó laranja e outro azul. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pentaminós. Aqui é a resposta, Então você vai colocar aí 5 pentaminós. Considerando um quadradinho como uma unidade de medida, qual é a área ocupada por essa figura? Qual é a área ocupada? Se eu sei que nós temos 5 pentaminós e cada pentaminó tem 5 quadradinhos, é só eu fazer o cálculo. 5 vezes 5, que dá quanto? 25. Qual é a área, então, a área dessa figura? 25 quadradinhos da malha. Letra C. Quanto mede o contorno da figura que Karina representou? O contorno só, pessoal, o contorno. Presta atenção que a malha está dizendo que
tanto de um lado quanto de outro do quadradinho, ele mede 1 centímetro. Então é só a gente contar de 1 em 1. Vamos lá? Vamos ver quantos... Aqui já diz que é 28 centímetros. Mas vamos contar, ó. Nós temos 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Não começamos aqui? Dei todo o contorno, contei de centímetro em centímetro, então quanto que deu? 28 centímetros. A medida do contorno de uma figura nós chamamos de perímetro. Então, qual é o perímetro dessa figura? 28 centímetros, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui se nós já finalizamos. Não, nós vamos até a página 31. Aí nós temos aqui, ó, cole pentaminós na malha abaixo para representar uma figura cuja área e cujo perímetro estão indicados a seguir. Calma aí. A área é igual a 10 quadrados. Deixa eu ver aqui como que tá aí para vocês. Tá igual, né? Não tem resposta. O que vocês vão fazer? Ah, tá. Não. Pessoal, essa número 3 aqui nós vamos pular. Não vamos fazer essa 3 não. Porque aqui não está dizendo, não tá mandando colar pentaminós na malha abaixo. Mas não está dizendo onde, para recortar da onde, né? A não ser que tenha lá, mas aqui normalmente diz, né? Então vamos pular logo para 4. Olha lá. Observe as figuras da malha quadriculada. Pula para 4. Nós temos a figura A, a figura B, a figura C, a figura D, a figura E, a figura F e a figura G. Vamos lá para as perguntas. Letra A. Registre na tabela o perímetro de cada figura. Essa eu não vou mostrar a resposta para vocês, não. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Registre na tabela o perímetro e a área de cada figura. A área, considerando o quadradinho como unidade de medida. Então, vamos lá. Letra A. Vamos fazer junto. Qual é a área da figura A? Eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, na letra A, aqui, ó, na figura A, nessa primeira coluna, você vai dizer 10 quadradinhos, que é a área. E o perímetro? Considerando o lado de quadrado como uma unidade de medida. O lado do quadrado é uma unidade de medida. Então, qual é o perímetro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos 14... 14 o quê? Qual é a unidade de medida? Lado do quadrado. Então, você vai dizer 14 lados do quadrado como perímetro. Você vai fazer isso, a mesma coisa na letra B, na letra C, até a letra G. Okay? Quais figuras têm mesmo perímetro e áreas diferentes? Depois que você completar essa tabela, você vai ver que vão haver figuras que têm o mesmo perímetro, porém de áreas diferentes. Aí você vai escrever, é a figura B ou C? É a figura A? Escreve aí.
Quais figuras têm formas diferentes e a mesma área? Quais figuras têm a forma diferente e a mesma área? Forma aqui, ó, você vê que a maioria delas tem formas diferentes. Todas elas estão em formas diferentes, mas que tem a mesma área. Você vai escrever. Quais figuras têm a mesma área e mesmo perímetro? Quais figuras que deu o mesmo número aqui, ó, tanto na área quanto no perímetro? Aí você vai escrever a letra da figura. E quais figuras têm a mesma área e perímetros diferentes? Você vai analisar a tabela e escrever. Por isso, não pode errar a tabela, porque se você errar essa tabelinha aqui, você vai errar aqui na letra B também, ok? Aí lá, o desenho pentaminose na malha a seguir, número 5, para representar uma figura. Em seguida, troque de livro com o colega para que ele determine. Não, você não vai trocar de livro com o colega porque você está em casa. Então, o que você vai fazer aqui? Desenho. Você mesmo vai criar aí, ó. Você pode fazer o seguinte. Ah, eu vou fazer aqui, vou fazer um pentaminó de qualquer jeito. Pinta aí uns quadradinhos a seu critério. Pode ser totalmente quadrado, igual aqui, ó, nessa aqui de cima. Perceba que, ó, esse aqui é totalmente quadrado, quase que um retângulo. Esse daqui é reto, daqui, ó, ele fez diferente, esse aqui ele fez de ladinho. Pinte do jeito que você quiser, desde que as figuras estejam, né, próximas, né? Você não pode pintar um quadradinho aqui e o outro no norte, não pode. Depois que você pintou, aí você vê qual é a área dessa figura que você fez e qual é o perímetro. Lembra, a área é a quantidade do quadradinho, né, nessa atividade, e o perímetro é a quantidade de lados de um quadradinho que contorna todo aquela figura. Aí você coloca aqui a quantidade da área e a quantidade do perímetro. Finalizamos então aqui a nossa aula de matemática. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem no WhatsApp. Muito obrigado, pessoal.